Por volta do ano 2017, eu fiz, porque, para quem não sabe, eu sou levita, eu toco violão, eu canto e eu tenho sites na internet, no Spotify, no TikTok, no YouTube, no Deezer, no Amazon Music, no Kawai, todas essas plataformas digitais têm músicas minhas, que eu sou compositor e tá bem divulgado nessas plataformas. E aí eu fiz um teste para tocar e cantar nessa igreja. A igreja, a base dela é batista, né? Neopentecostal. E aí eu fiz o teste lá no violão e tal, passei, fiquei todo feliz. Foi no domingo. Quando foi numa terça-feira, eu fui de novo, porque tem o culto na semana. E aí, na volta, lá para as 22 horas, um colega meu falou assim: cara, bora tomar um lanche aí, comer alguma coisa aí. Tem uns cachorro-quente, um dogão, uns cachorro-quente grandão, aí num local ali, no bairro tal, bora? Eu falei: bora. Aí eu peguei a moto, ele tinha a moto também, eu fui na minha. Beleza, fui. Por volta das 23 horas, eu estava vindo para casa. E aí, até hoje, eu só lembro até um trecho que diz que quando a pessoa desmaia, a pessoa perde um pouco as lembranças do fato, do ato que acontece as coisas. E aí, eu só lembro que eu ia de moto para casa, numa avenida, à noite, 23 horas. E aí, quando eu acordei, eu estava no asfalto. Aí eu levantei um pouquinho assim. Imagina a cena. Para estar carro da polícia, a ambulância parada. Imagina o tempo que eu fiquei desmaiado. E uma multidão, talvez 50, 100 pessoas em pé, todo mundo em pé, em volta de mim, e eu no asfalto desmaiado. E aí o guarda da polícia falou assim: rapaz, o que aconteceu aí? Aí eu falei: cara, eu não lembro de nada. Aí uma senhora falou assim: seu guarda, eu sei o que aconteceu com ele. Se não fosse tão trágico, seria cômico, mas um animal correndo atrás do outro bateu na moto dele. Nessa época, tinha um cara que criava um animal, boi, vaca, cavalo, né, tal, solto numa área que tinha perto da praia, né? Hoje em dia não tem mais, porque esses carros aí da prefeitura, eles recolhem e levam para um abrigo, para umas fazendas que eles cuidam dos animais. Mas nessa época estava solto. E aí, quer dizer, alguma coisa, algum bicho bateu na minha moto que eu apaguei. Nessa brincadeira, eu fui para o hospital, fraturei meu pulso, fraturei 5 costelas e também fraturei a outra clavícula que estava boa, porque nos áudios anterior eu falei que eu sofri um acidente, que eu quebrei a clavícula do lado direito. E nesse acidente eu sofri também e quebrei a clavícula do lado esquerdo e o pulso e as 5 costelas. E aí depois eu tive que ir para o hospital, aí eu fiquei lá quase 24 horas no meio do corredor, que não tinha enfermaria disponível, aí muito sofrimento. Aí eu fiz a cirurgia do pulso, porque eu botei o capacete no pulso, né, no braço, aí quando o motoqueiro cai, 90% quebra o pulso, é porque a pessoa bota o capacete no braço, ao invés de botar no suporte lá na moto, né? Teria evitado um prejuízo de R$ 4.000 nessa cirurgia. Então, o que eu quero falar? Isso prova para ver como o inimigo, ele tem raiva dos evangélicos e do levita, quer dizer, eu fiz o teste para tocar e cantar
Porque toda pessoa que se converte e vai para uma igreja, o sonho dela é tocar e cantar no culto, né? Ou no meu caso, que sou compositor, uma gravadora pega minhas músicas e toca nas rádios, ou que algum outro cantor famoso queira regravar minhas músicas, eu tenho a oportunidade de divulgar, né, nas rádios e fazer algum show. Então, o que aconteceu? O inimigo, de alguma maneira, né, facilitou, que fez com que esse animal bateu na minha moto, que eu até hoje eu não lembro. Eu só lembro assim uns 500 metros antes. Para dizer que eu não lembro de nada, parece que eu vi assim um vulto branco, uma coisa branca. E no caso, para mim foi um anjo, porque ali foi o livramento. Eu ia morrer. Mais uma vez, Deus me livrou desse mal de morrer, porque eu sempre falei nos vídeos anteriores, eu sempre falo, quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem projeto, quem tem planos, quem tem uma missão aqui na terra não morre. Cada um tem o seu ministério. Um de pregar a palavra, outro de curar os enfermos, outro de orar, outro de pregar a palavra, outro de ser missionário, outros como eu de levita, que eu canto e toco, né? As minhas músicas estão em todas as plataformas digitais. Então o diabo fica muito raiva porque ele era do louvor, né? E ele foi expulso do céu devido à sua ganância, né? Seu orgulho de querer ser igual a Deus. Então, é o que aconteceu comigo. Mais um vídeo esclarecendo as visões, as coisas, os livramentos, as aparições, as vozes que eu escuto, porque eu sou um escolhido de Deus. Nos próximos áudios eu conto outros fatos, outros episódios que aconteceu comigo, de coisas de Deus, livramentos e sobrenaturais. Por volta do ano 2017, eu fiz, porque, para quem não sabe, eu sou levita, eu toco violão, eu canto e eu tenho sites na internet, no Spotify, no TikTok, no YouTube, no Deezer, no Amazon Music, no Kawai. Todas essas plataformas digitais têm músicas minhas, que eu sou compositor e tá bem divulgado nessas plataformas. E aí, eu fiz um teste para tocar e cantar nessa igreja. A igreja, a base dela é batista, né? Neopentecostal. E aí eu fiz o teste lá, no violão e tal, passei, fiquei todo feliz. Foi no domingo. Quando foi numa terça-feira, eu fui de novo, porque tem o culto na semana. E aí, na volta, lá para as 22 horas, um colega meu falou assim, cara, bora tomar um lanche aí, comer alguma coisa aí, tem uns cachorro-quente, um dogão, uns cachorro-quente grandão, aí num local ali, no bairro tal, bora? Eu falei, bora. Aí eu peguei a moto, ele tinha a moto também, eu fui na minha, beleza, fui. Por volta das 23 horas, eu estava vindo para casa, e aí, até hoje, eu só lembro até um trecho, que diz que quando a pessoa desmaia, a pessoa perde um pouco as lembranças do fato, do ato que acontece as coisas. E aí, eu só lembro que eu ia de moto para casa, numa avenida, à noite, 23 horas. E aí, quando eu acordei, eu estava no asfalto. Aí eu levantei um pouquinho assim. Imagina a cena. Para estar carro da polícia, a ambulância parada. Imagina o tempo que eu fiquei desmaiado. E uma multidão, talvez 50, 100 pessoas em pé, todo mundo em pé, em volta de mim, e eu no asfalto desmaiado. E aí o guarda da polícia falou assim, rapaz, o que aconteceu aí? Aí eu falei, cara, eu não lembro de nada. Aí uma senhora falou assim, seu guarda, eu sei o que aconteceu com ele. Se não fosse tão trágico, seria cômico, mas um animal
correndo atrás do outro, bateu na moto dele. Nessa época, tinha um cara que criava um animal, boi, vaca, cavalo, né, e tal, solto, numa área que tinha perto da praia, né? Hoje em dia não tem mais, porque esses carros aí da prefeitura, eles recolhem e levam para um abrigo, para umas fazendas que eles cuidam dos animais. Mas nessa época, estava solto. E aí, quer dizer, alguma coisa, algum bicho bateu na minha moto que eu apaguei. Nessa brincadeira, eu fui para o hospital, fraturei meu pulso, fraturei 5 costelas e também fraturei a outra clavícula que estava boa, porque nos áudios anterior eu falei que eu sofri um acidente que eu quebrei a clavícula do lado direito. E nesse acidente eu sofri também e quebrei a clavícula do lado esquerdo e o pulso e as 5 costelas. E aí depois eu tive que ir para o hospital, aí eu fiquei lá quase 24 horas no meio do corredor, que não tinha enfermaria disponível, aí muito sofrimento. Aí eu fiz a cirurgia do pulso, porque eu botei o capacete no pulso, né, no braço, aí quando o motoqueiro cai, 90% quebra o pulso, é porque a pessoa bota o capacete no braço, ao invés de botar no suporte lá na moto, né? Teria evitado um prejuízo de R$ 4.000 nessa cirurgia. Então, o que eu quero falar? Isso prova para ver como o inimigo, ele tem raiva dos evangélicos e do levita, quer dizer, eu fiz o teste para tocar e cantar, porque toda pessoa que se converte e vai para uma igreja, o sonho dela é tocar e cantar no culto, né? Ou no meu caso, que sou compositor, uma gravadora pega minhas músicas e toca nas rádios, ou que algum outro cantor famoso queira regravar minhas músicas, eu tenho a oportunidade de divulgar, né, nas rádios e fazer algum show. Então, o que aconteceu? O inimigo, de alguma maneira, facilitou, que fez com que esse animal bateu na minha moto, que eu até hoje eu não lembro. Eu só lembro assim uns 500 metros antes. Para dizer que eu não lembro de nada, parece que eu vi assim um vulto branco, uma coisa branca. E no caso, para mim foi um anjo, porque ali foi o livramento. Eu ia morrer. Mais uma vez, Deus me livrou desse mal de morrer, porque eu sempre falei nos vídeos anteriores, eu sempre falo, quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem projeto, quem tem planos, quem tem uma missão aqui na terra não morre. Cada um tem o seu ministério. Um de pregar a palavra, outro de curar os enfermos, outro de orar, outro de pregar a palavra, outro de ser missionário, outros como eu de levita, que eu canto e toco, né? As minhas músicas em todas as plataformas digitais. Então o diabo fica muito raiva porque ele era do louvor, né? E ele foi expulso do céu devido à sua ganância, né? Seu orgulho e querer ser igual a Deus. Então é o que aconteceu comigo. Mais um vídeo esclarecendo as visões, as coisas, os livramentos, as aparições, as vozes que eu escuto, porque eu sou um escolhido de Deus. Nos próximos áudios eu conto outros fatos, outros episódios que aconteceu comigo, de coisas de Deus, livramentos e sobrenaturais. Por volta do ano 2017, eu fiz, porque, para quem não sabe, eu sou levita, eu toco violão, eu canto e eu tenho sites na internet, no Spotify, no TikTok, no YouTube, no Deezer, no Amazon Music, no Kawai, todas essas plataformas digitais têm músicas minhas, que eu sou compositor e tá bem divulgado nessas plataformas. E aí eu fiz um teste para tocar e cantar nessa igreja. A igreja, a base dela é batista, né? Neopentecostal.
E aí eu fiz o